meus amados da segunda, tudo bem? Espero que sim, hein? Vamos dando continuidade, começando a semana com a aulinha de literatura. Preparados, hein? Que eu sempre estou, viu? Então, a dica que eu te dou hoje é, já pega o seu material, hoje o marca-texto vai ser super importante para nossa aulinha. Pega o seu livro, cara, muito bom poder falar sobre essa figura ilustre. Por quê? Quem é essa criatura, né? Você deve estar se perguntando, nunca ouvi falar. Essa de Queiroz. Meu amigo, esse queridão aí fez tanto sentido pra gente dentro desse momento que a gente ainda tá falando, vivendo, chamado realismo. E eu vou te mostrar um pouquinho sobre a vida e os principais traços das obras dele dentro do próprio realismo, né? Então, assim, do realismo que português, tudo bem? Então, é uma figura muito especial. Assim como pra gente, a gente tem o Machado de Assis, a gente tem esse cara tão bacana, tão maravilhoso para Portugal, beleza? Então, tá preparado? Já peguei aqui o meu, ok? Então vamos lá. Aula número 5, comecinho da semana, que delícia! Pessoal, olha só. A gente começa então no capítulo 5, na página 152, prosa de Essa de Queiroz, certo? E aí ele foi e colocou pra gente assim, ó, bem bonitinho, você já pode ir analisando essa imagem aí, ok? Da Praça do Rossio, ok? Em Lisboa, em Portugal. E aí ele começa dizendo pra gente o seguinte: Portugal passa por transformações. A máquina a vapor chega à indústria. Lembra da questão da máquina a vapor, meu amigo? Pois bem, essa criatura me atormentou, né? Mas vamos lá. Vivia-se uma realidade diferente dos romances contados em folhetins. Lembra dos romances em folhetins que a gente tinha lá no romantismo? Lembra disso, hein? Nessa época, os romances realistas voltaram-se para a construção psicológica das personagens. Como assim, Valéria? Cara, se no romance de folhetim, quando a gente tinha, o tópico principal era trabalhar então com as mocinhas, com aquela, literalmente uma novela mexicana, né, para atrair o público feminino, cara, aqui era um pouquinho diferente. A gente tá falando de um folhetim realista. Se é um folhetim realista, lógico que vai ter características do realismo. Então, o que eles queriam? Eles queriam cutucar a sociedade. Olha aí, eles trabalhavam com uma própria linguagem para trabalhar com isso daqui, ó, a visão psicológica, analisar o psicológico, as ações humanas. E aí ele continua. Provocar em seus leitores uma reflexão sobre os valores da sociedade portuguesa, que eram muito atrelados, né, à religiosidade, à questão da própria conservação, certo? E aí nós temos, nesses livros é comum encontrar debates francos sobre o casamento, a fidelidade, ou a falta dela, né, o celibato, e por aí. Nesse contexto, as obras tinham caráter documental, ou seja, procuravam retratar de forma fidedigna a sociedade da época. É nesse período que surge um dos maiores representantes dessa estética realista para o mundo da prosa, que é o Essa de Queiroz, que eu vou falar um pouquinho sobre ele para você. Além do seu livro, você pode pegar seu marca-texto e tal, e as suas anotações também, tá bom? Primeira pergunta feita é: o que significa ter um olhar realista sobre a sociedade? Olhar realista. Anota aí pra mim. Considerando as questões mais relevantes da sociedade atual, que temas poderiam ser abordados por romances de caráter realista na tua visão? O que você acha que a gente poderia tanto ter se fosse algo hoje, produzido hoje? Pergunta boa, hein? Olha lá, o crime do Padre Amaro. Na página ao lado, 153. Galera, não tô enxergando nada dessa foto. Sim, por isso que eu pedi pra você já pegar o seu livro. Você vai acompanhando por ele, beleza? E aí eu começo a leiturinha que diz assim: a senhora Joaneira tranquilizou logo o pároco. Aí é escusado lembrar os jejuns, senhor pároco. Tenho o maior escrúpulo, eu dizia. Explicou o pároco, porque, infelizmente, hoje em dia ninguém cumpre. Tem vossa senhoria muita razão, atalhou ela, mas eu, credo,
a salvação da minha alma antes de tudo. A campanha embaixo, então, retiniu fortemente. Há de ser a pequena, disse a senhora. Abre, russa. A porta bateu. Sentiram-se vozes, risinho. És tu, Amélia? Uma voz disse. Adeuzinho, adeuzinho. E apareceu, subindo, quase a correr, com os vestidos um pouco banhados. Adiante, uma bela rapariga, forte, alta, bem feita, com uma manta branca pela cabeça e na mão um ramo de alecrim. E ele continua. Isso daqui é um trechinho da obra literária, né? O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, ok? Então depois você finaliza, a gente está falando de um clássico da literatura portuguesa, ok? E olha, a primeira questão diz assim, no fragmento, Padre Amaro encontra Amélia pela primeira vez. Neste trecho, a menina é descrita em duas passagens diferentes. Identifique essas passagens no texto grifando com cores diferentes, ok? Há uma mudança no enfoque de cada uma dessas descrições. Que diferenças podem ser notadas? De acordo com o que é mostrado pra gente, tem uma diferença. Então ele quer saber o quê? Quais são essas diferenças, né? Que podem ser notadas ao fazermos essa leitura. 2. Assim que a Amélia bateu a porta, a senhora Joaneira disse, há de ser a pequena. Disse a senhora Joaneira, abre, russa. Levante hipótese. Quem é russa? Ela mandou alguém abrir a porta. Ela não foi abrir a porta. Quem é essa pessoa? Bora lá. Observe como a palavra russo é descrita no dicionário pra gente aí. É um adjetivo de cor semelhante ao pardo, disse de fios, cabelos ou pelos entremeados de fios brancos, que perdeu a cor pelo uso, desbotado. De que forma a caracterização dessa personagem contrasta com as descrições de Amélia? Anota aí pra mim. Exausto, Amaro recolhe-se ao leito e inicia suas orações. O que o trecho nos revela sobre a forma como ele faz as preces, os pedidos, o clamor, né? Beleza, massa. Agora então, eu começo falando pra você sobre um pouquinho, né, da vida e da obra do José Maria Eça de Queiroz. Isso mesmo. Foi o pioneiro, um dos pioneiros, né, brilhantes inclusive, porque nós temos vários pioneiros. Acima de tudo, ele é um dos, tudo bem? Realista, lá no nosso querido século XIX, né? Estilos, a gente tem a questão do estilo em prosa, uma prosa de ficção, uma crônica jornalística, literatura de viagens, tudo isso ele produziu muito, né? Então são traços que ele adorava fazer essas reproduções. Temas que ele adorava, o cotidiano, a descrição dos locais, o comportamento das pessoas, pessimismo, a ironia, o debochinho, o humor. Então, são pontos que ele adorava trabalhar em suas obras. Olha lá. Foi administrador, jornalista e cônsul, meu amigo. 1845 a 1900, aos 40 anos ele se casou então. E aí a gente continua. As fases dele. Essa parte aí é uma das principais pra gente. Por quê? Eu quero te mostrar que ele teve uma fase pré-realista, uma fase realista e uma fase da maturidade artística. Isso é massa demais. Vamos lá, primeira fase. Pré-realista ou preparatória. Estava mais ligado a traços românticos. E por que isso? Porque, querendo ou não, ele ainda estava vindo, né, com esse cheirinho de romantismo, ainda estava entrelaçado no autor.
A segunda fase, realista. E a terceira fase, da maturidade. Vamos lá, vem uma fase mais pacífica, mais otimista em relação à pátria, mais esperançosa, né? Então, assim, a partir do momento que a gente trabalha com a análise dessas 3 fases do Essa de Queiroz, a gente pode, então, analisar várias obras do cara, tudo bem? Aí eu coloquei para você os anos, as obras e, né, o tema em si. O Crime de Padre Amaro, o Primo Basílio, super conhecido, famosinho, a Relíquia, os Maias, a Ilustre Casa de Ramírez, as Cidades e as Serras. E aí você tem um foco mais crítico e um foco de reconciliação, tá bom? Olha lá, realismo. Características do realismo que ele utilizou dentro de suas obras, tá bom? Ele foi trabalhando muito bem com o objetivismo, ou seja, ele vê o mundo como ele é e não ele saiu criando coisas, né? Metáforas, nada disso. Descritivismo, dá uma veracidade à obra. A ironia fez isso muito bem em relação ao próprio comportamento humano, uma observação, a análise, né, os fatos presentes, contemporâneo, exatidão para localizar o tempo e o próprio espaço, uma análise dos valores da burguesia, com uma visão mais crítica, denunciando a própria hipocrisia. É pesado o cara fazer isso, hein? A gente tá falando do século XIX, né? Apresenta então uma tese de solução. Por que isso? Porque, querendo ou não, quando ele trabalha os próprios problemas sociais, o cara veio e mostrou até quais seriam as soluções para tais problemas. Isso é muito bacana. Voltando então para o nosso livro, página 158, abre aí pra gente. Na página 158, aplicando conhecimento. Ele colocou então um trechinho pra gente ainda do Crime de Padre Amaro, ok? E ele colocou assim, ó, nessa passagem, doutora Gouveia personifica o espírito naturalista que inspirava os escritores da época. Como isso pode ser comprovado? Você vai analisar o trechinho e você vai colocar para mim. Ao lado ele colocou assim na questão 2, o trechinho ainda do Primo Basílio. Nessa obra, essa aborda o tema do adultério e aponta os comportamentos amorais e o casamento por conveniência, práticas comuns na sociedade burguesa lisboeta. Que elementos contidos nessa passagem revelam o caráter volúvel e interesseiro de Luísa. Interesseiro, isso mesmo. Então, amigo, uma característica muito massa dessa obra é a própria questão de um casamento feito por status, né? Então a gente está falando sobre pessoas interesseiras. Olha isso. Aonde que em séculos anteriores alguém produzia algo do tipo, né? E aí, na questão 3, ele colocou sobre a questão do próprio emprego, né? Do diminutivo, é um dos traços estilísticos do essa, e ele pediu então para você fazer uma análise em cima disso, da própria ironia, e você vai assinalar para mim bem bonitinho, tudo bem? Gostaria muito de te pedir uma coisa, além das questões discursivas, faça as questões objetivas, por favor. E aí, quando a gente voltar, a gente vem dando uma olhada, dando visto em tudo certinho, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, né, de conhecer um pouco mais sobre esse cara incrível, por sinal. Dá uma lida no que o seu próprio livro te traz, faça suas anotações, faça os exercícios. Qualquer dúvida? Coloca pra mim aqui. Um beijo enorme e até a próxima aula, tá?